Os do Presidente da República na Constituição de 1976 são múltiplos e muito amplos. Quanto à Assembleia da República, é o Presidente da República que marca a data das eleições, que a convoca extraordinariamente, que lhe pode dirigir mensagens e que pode dissolvê-la precedendo opinião favorável do Conselho da Revolução. Quanto ao Governo, o Presidente da República nomeia e exonera o Primeiro-Ministro e, por proposta do Primeiro-Ministro, nomeia e exonera os restantes membros do Governo. A nomeação do Primeiro-Ministro é feita ouvido o Conselho da Revolução, os partidos representados na Assembleia da República e tendo em linha de conta os resultados eleitorais. Além disso, por proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República pode presidir ao próprio Conselho de Ministros. No que respeita às leis, elas não existem se não forem promulgadas ou assinadas pelo Presidente da República. A promulgação das leis da Assembleia da República, dos decretos-leis e decretos regulamentares do Governo, é fundamental para a sua existência. E as leis da Assembleia da República, que não forem promulgadas pelo Presidente da República, só poderão, posteriormente, sê-lo, se depois de uma segunda leitura, por maioria qualificada, a Assembleia da República forçar a sua promulgação. Por outro lado, o Presidente da República preside ao Conselho da Revolução e desempenha as funções de Comandante Supremo das Forças Armadas Portuguesas. Quanto às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, o Presidente da República pode dissolver ou suspender, no todo ou em parte, os órgãos dessas regiões. Também é o Presidente da República que conduz a política externa do país. É ele que nomeia os embaixadores e enviados extraordinários, que acredita os embaixadores estrangeiros em Portugal, que ratifica os tratados internacionais, que declara a guerra ou faz a paz, aqui precedendo também uma deliberação favorável do Conselho da Revolução. Quanto a outras funções do Presidente da República, as mais importantes são a possibilidade que ele tem de declarar o estado de sítio ou estado de emergência sempre que se verifique uma agressão efetiva ou iminente de forças estrangeiras a Portugal, ou grave perturbação da ordem pública ou caso de calamidade pública. Também para declarar o estado de sítio ou estado de emergência, o Presidente da República terá de ter anteriormente ouvido o Conselho da Revolução e que este se tenha manifestado favoravelmente. Finalmente, o Presidente da República nomeia determinados titulares e órgãos fundamentais do Estado, como o Procurador-Geral da República, o Presidente do Tribunal de Contas, os Ministros da República, ou seja, os representantes do Estado português nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e um vogal da Comissão Constitucional, que é uma comissão, como se sabe, que funciona junto do Conselho da Revolução para apreciar da constitucionalidade das leis. Comparando o que sobre o Presidente da República diz a Constituição de 76 com o que dizem as Constituições modernas democráticas, pode dizer-se que, de uma forma geral, as Constituições democráticas modernas contêm um de dois sistemas de governo. Um sistema de governo presidencial ou um sistema de governo parlamentar. Conforme o nome indica, o primeiro põe o acento tónico no papel do Presidente da República, o segundo põe o acento tónico no papel do Parlamento, ou da Assembleia Parlamentar. O sistema presidencial caracteriza-se, em primeiro lugar, por o Presidente da República ser eleito por sufrágio universal de todos os cidadãos, onde vai buscar a sua legitimidade relativamente aos outros órgãos do poder político. E, por outro lado, por ser ele que nomeia e demite livremente o Governo, que não responde, que não presta contas perante o Parlamento. Há uma separação total de poderes. O Presidente da República que preside ao Executivo, o Parlamento, ou que não pode intervir nas funções do Presidente da República e do Governo. Em contrapartida, o Presidente da República também não pode dissolver o Parlamento. O caso típico é o caso da Constituição americana. O sistema parlamentar, pelo contrário, apresenta um chefe de Estado que ou é rei, portanto hereditário, ou é um Presidente da República que não é eleito por sufrágio de todos os cidadãos. É eleito pelo Parlamento ou é eleito por um colégio eleitoral. E, por outro lado, o Governo responde perante o Parlamento. Quer dizer, o Governo presta contas pela sua atividade, essencialmente perante a Assembleia Parlamentar, ou as Assembleias Parlamentares, no caso de haver duas.
Claro que na prática já hoje não existe sistema parlamentar puro. O que existe sim são fórmulas intermédias entre o presidencialismo puro e o parlamentarismo puro. E que conforme põem mais relevo na posição do Presidente da República, se dizem semipresidenciais, ou se põem mais relevo na posição do Parlamento, se dizem parlamentares moderadas ou mitigadas. Hoje, os sistemas semipresidenciais mantêm a ideia de que o Presidente da República é eleito por todos os cidadãos, a ideia de que o Governo é responsável perante ele, mas, ao mesmo tempo, o Governo começa a ser responsável perante o Parlamento e o Presidente da República, para manter o equilíbrio de poderes, pode dissolver, em caso de confronto, pode dissolver o Parlamento. No sistema parlamentar moderado, o que sucede é que o Governo continua a ter de prestar, sobretudo, contas ao Parlamento, mas este não pode destituí-lo com a mesma facilidade com que poderia no caso de um sistema parlamentar clássico. Se compararmos a Constituição de 76, quanto ao Presidente da República, com as anteriores Constituições portuguesas, teremos que o sistema de governo consagrado em todas as Constituições da monarquia, na Constituição de 1822, na Carta Constitucional de 1826 e na Constituição de 1838, é um sistema de governo parlamentar. O rei tem uma posição apagada, talvez menos apagada no caso da Carta Constitucional de 26, porque tinha um poder moderador, mas normalmente tem uma posição apagada, e são as Cortes. É o Parlamento composto por duas câmaras, ou por uma, que realmente desempenham uma função essencial no sistema de governo durante a monarquia constitucional. O governo responde, presta contas perante o Parlamento. Este sistema parlamentar é também aquele que vigora na Constituição de 1911. Aí o Presidente da República é mesmo eleito pelas duas câmaras, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E o Governo depende de uma forma muito estreita do Parlamento. A posição do Presidente da República apaga-se de tal maneira que nos trabalhos preparatórios da Constituição de 1911 chegou-se a pensar na hipótese mesmo de não haver Presidente da República. Pelo contrário, a Constituição de 33 cai num sistema de governo que é um sistema de governo presidencialista muito acentuado. O Presidente da República era, pelo menos em tese, eleito por todos os cidadãos, embora na prática nós saibamos como o recenseamento limitou este princípio. Tinha o poder de nomear e demitir livremente o Governo não respondia minimamente perante a chamada Assembleia Nacional e, além disto, o Presidente da República possuía a função, que, por exemplo, num sistema presidencialista puro como o americano não possui, de dissolver a chamada Assembleia Nacional. Na prática, o sistema presidencial da Constituição de 33 tanto se podia ter encaminhado no sentido de um presidencialismo de Presidente da República como de Presidente do Conselho. Mas porque o Presidente do Conselho era o Presidente do organismo político único que designava, cronicamente, os Presidentes da República que vieram a ser escolhidos, o Presidente da República acabou por depender, efetivamente, do Presidente do Conselho. Isto tornou-se ainda mais acentuado a partir de 59, quando o Presidente da República passa a ser eleito por um colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral é, na sua esmagadora maioria, escolhido direta ou indiretamente pelo Governo. Por outro lado, a Constituição de 33 previa que os direitos e liberdades e garantias fundamentais nela consignados pudessem ser afastados, suprimidos, ou ter o seu conteúdo esvaziado por lei do Governo, o que fazia com que o sistema presidencialista se converteu rapidamente, para além do sistema presidencialista de Presidente do Conselho, se converteu rapidamente num sistema que cobria um regime autocrático, um regime antidemocrático. A Constituição de 76, ao contrário das Constituições da monarquia e da Constituição de 1911, não contém um sistema de governo parlamentar. Por outro lado, ao contrário da Constituição de 1933, contém um regime democrático e um sistema de governo semipresidencial. O Presidente da República é eleito diretamente pelos portugueses, o Presidente da República nomeia e exonera o Governo, mas este depende não só do Presidente da República e não responde só perante ele, como também perante a Assembleia da República. E, por outro lado, o Presidente da República tem o direito de dissolução da Assembleia da República.